Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Fábio Rangel com vocês. Pessoal, neste vídeo aqui eu gostaria de tratar acerca de um assunto também interessante, né? Todos os assuntos que eu venho tratar aqui, eles são de suma importância para a interpretação das escrituras, ok? Eu quero deixar bem claro que eu não estou trazendo uma nova interpretação aqui, de forma nenhuma. Eu, quando era criança, quando era mais jovem, eu tinha um sonho de mudar o mundo, onde todo mundo se amava, onde as pessoas se ajudavam e não havia tanta desigualdade social que nem há nos nossos dias de hoje e sempre houve. Eu queria compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu tive aos 22 anos de idade. Foi uma experiência bacana, entendeu? Eu, nas minhas orações de convertido, eu pedi a Deus e falei: Senhor, mostra para mim alguma coisa relativa à verdade, né? De repente, a verdade ela não chegou até a mim. De repente, eu não tive acesso à verdadeira verdade, porque eu faço teologia, eu busco, eu oro, eu tenho uma vida sacra, né? E o que eu poderia entender? E eu me lembro que após essa oração me bateu um profundo sono. E nesta noite eu tive, dentro das minhas visões noturnas, eu tive uma visão. Eu sonhei que eu estava correndo e tinha várias pessoas, uma multidão de pessoas correndo para uma via enorme, uma avenida enorme. Essa avenida ela era bem extensa, com várias faixas, e nisso várias pessoas corriam até essa avenida. E eu, de repente, eu vi amigos meus correndo, cristãos correndo até essa avenida. Eu falei: por que vocês estão correndo? Ele falou: vamos porque o mundo está acabando. Olha que coisa louca. E eu não tinha muito essa concepção sobre mundo acabar, essas coisas. Eu estava iniciando no evangelho ainda. E de repente eu olhei para o meu lado e vinha aquele maremoto, aquela coisa de Independence Day, aquela coisa de, sabe, a última onda. E eu fiquei muito turbado. Eu falei: meu Deus, o mundo vai acabar. E eu comecei a correr. Quando eu comecei a correr, eu ouvi uma voz que falou: ei, Fábio. Aí eu não dei muita ligança, continuei correndo, porque todo mundo estava correndo por essa via. E quando eu fui correr, eu dei uma travada quando a voz falou comigo, mas não liguei, comecei de novo. Quando eu comecei a correr de novo, eu ouvi essa voz falando: Fábio. Aí eu olhei de lado e tinha um ser enorme. E ele estava de braços abertos, não dava para ver a face dele, mas do pescoço para baixo eu via nitidamente. Ele estava com uma túnica muito brilhante e ele estava de braços abertos, segurando aquela onda. E eu olhei e falei: que coisa interessante, ele está segurando aquele maremoto e aquele maremoto bolando assim e não ultrapassava ele. Aí ele falava para mim: entra ali. E eu olhava para onde ele apontava com a cabeça, era um armazém, não muito grande, mas baixinho, todo branco, com uma portinha bem pequena. E eu pensei comigo: eu vou entrar ali nada, eu vou entrar naquele armazém ali, ele vai soltar esse maremoto e vai me matar. E acelerei para correr de novo. Quando eu acelerei para correr, essa voz falou um pouquinho mais forte ao meu ouvido, falou: Fábio. Aí eu travei. Aí eu falei: o que que foi? Eu não falei para você entrar ali? Aí eu pensei: pô, se ele tem capacidade de segurar esse maremoto, então com certeza, né, ali é o local mais seguro de se ficar. Aí eu fui lá, meio que sorrateiro, meio que, né, meio que naquelas. Olhei aquele armazém que era grande, era extenso, mas era todo branco, não tinha placa, não tinha nome, não tinha nada, com uma portinha bem pequena. Fui me aproximando dele e olhei por dentro da portinha e tinha várias cadeiras com várias pessoas sentadas de frente a frente umas com as outras, todas vestidas de branco. E muitos velhinhos e senhoras e jovens também, todo mundo de branco com uma calma, uma paz, nossa, inacreditável a paz que estava dentro daquele lugar. Enquanto o mundo estava acabando aqui fora, naquele lugar existia uma paz inacreditável. E eu pensei, eu tô com esse óculos aqui porque essa Bíblia aqui, pessoal, ela tem as letras muito pequenas. Então eu tô com esse óculos aqui, viu? E é o meu kit intelectual. E eu senti uma paz muito grande, né? E olhei para aquele ser que estava segurando aquela onda, e olhei para o pessoal que estava fugindo, né? Por aquela via enorme, e a onda bolando e ele segurando. Falei: eu vou entrar aqui.
Quando eu pensei em entrar, um senhorzinho veio até mim vestido de branco, né? E se colocou na frente da porta e falou: "O que que você quer aqui?" Aí eu falei pra ele: foi aquele ser ali, ó, que falou que era pra mim entrar aqui." Aí ele: "Ser aonde?" "Aquele ali." Aí ele colocou a cabeça pra fora da porta, olhou e falou: "Ah, sim, tudo bem. Pode entrar, você faz parte dele também, pode entrar." Aí eu achei muito estranho, né? Falei: "Beleza." E peguei o meu pé direito e coloquei dentro do armazém, né? Quando eu coloquei o meu pé direito dentro do armazém que eu ia entrar, eu acordei na cama. E eu pensei comigo: que coisa louca, né? Eu não cheguei a entrar naquele lugar. Aí eu pensei: será que eu estou atribulado? Será que eu estou afastado do evangelho? Será que eu estou seguindo um caminho errado? E pensei comigo: meu Deus, o que está acontecendo? Eu não entendi nada. Tipo, aquele ser segurando a onda, um monte de gente dentro daquele armazém, e tudo pronto para bolar e destruir, um monte de gente correndo numa estrada lá e tal, todo mundo correndo por uma só direção. E pessoal, hoje, isso faz mais ou menos 15 anos que eu tive esse sonho de revelação e essa visão. Faz 15 anos e eu tive a interpretação desse sonho só hoje. Eu vou contar para vocês a interpretação desse sonho. Porque eu achei que eu estava desviado. Eu achei que eu estava fora da igreja. Eu achei que aquele armazém era uma igreja e eu estava fazendo a coisa errada, estava, entendeu, no mundo. Mas não. A questão ali no começo da visão é que todo mundo estava correndo em uma só direção. E eu falei que tinha amigos meus, que tinha evangélicos correndo para a mesma direção. E nisso, quando eu fui correr, eu vi esse ser. Esse ser me chamou e eu continuei correndo. Ele falou: "Fábio." Quando eu olhei para o lado, eu vi esse ser segurando a onda, segurando a maremoto. E ele falava: "Entra ali." Então, quer dizer, na verdade, não é que eu estava afastado. Na verdade, é que eu estava correndo pelo caminho incorreto. Eu estava seguindo um caminho aonde todo mundo ia. Eu estava correndo pelo caminho aonde todo mundo corre. E ele mandou que eu voltasse e entrasse no armazém. E eu cheguei no armazém e vi muita paz. E vi pessoas paradas e realmente ali existia paz. E aí eu comecei a entender o contexto dessa visão. Eu estava seguindo as interpretações incorretas. A partir do momento que eu respeitei aquele ser, que eu entrei naquele lugar, coisas mudaram na minha vida, entendeu? Porque o que eu pedi nas minhas orações é: Senhor, fala comigo. Se tem alguma coisa diferente, se tem alguma coisa errada na minha vida, mostra para mim a verdade. De repente a verdade chegou até mim, mas eu não consigo enxergá-la. Então me ajuda a enxergar qualquer verdade que seja, mostre para mim. E o Senhor me mostrou que eu estava correndo na direção errada, aonde todo mundo corre. E ele me mostrou a verdadeira interpretação acerca daquilo que é certo. E foi o próprio Deus me ensinando a cada dia acerca de várias questões. E é por isso que o Fábio Rangel é muito maluco e corre no contrapé da teologia e das concepções. Mas eu não estou aqui para trazer uma nova interpretação para você. Eu estou aqui para chamar você para pensar junto comigo. Mas o que me chamou muito a atenção é que desde a minha conversão eu venho ouvindo, né, os teólogos e alguns pastores e missionários pregando acerca da instituição criada por Deus, que é a família. Bom, esse conceito é defendido dentro do criacionismo e ele é, de alguma forma, pregado contra uma série de fatores. Quando nós temos uma problemática social de comportamento, a primeira coisa em ideia da suma importância do criacionismo em si e dos cristãos que defendem o Evangelho é afirmar acerca de um modelo de regra, ou seja, um modelo que parte diretamente do Criador. Esse modelo seria exatamente isso que eu estou trazendo aqui para nós. Já não há muito tempo, pessoal, o modelo criacionista de mundo defende os princípios e valores da família, defendendo assim que a família é uma instituição criada por Deus e que esta é um modelo padrão para a sociedade, ou seja,
é o melhor modelo de princípios e valores para ser manifesto na sociedade. Então a sociedade, ela praticamente ela pode trazer esses princípios, né? Que a família é o modelo exato vindo assim da criação. E será possível que este é o verdadeiro modelo que nós devemos, de fato, defender para ser implantado na sociedade, defender isso como princípio, um princípio universal, principalmente para a nossa sociedade do nosso país laico, né? Que não é laicista? Então eu venho vendo, né, e venho observando muitos teólogos que defendem essa primícia, né, dentro do contexto criacionista, né, que a família é uma instituição criada por Deus e sancionada pelo mesmo. E que, como Deus criou homem e mulher e falou, crescei-vos e multiplicai sobre a terra, e então Deus é o criador da família e esse conceito institucional ele reflete para a sociedade. E o mesmo criacionismo defende que a família é a base da sociedade. Isso é fato, que homem e mulher é a base da sociedade, porque é deles que vêm, né, as suas proles, né, um macho e uma fêmea, ou seja, um homem e uma mulher. Agora, será que dentro do contexto cristão da salvação, do sermão profético da montanha e do termo apocalíptico, nós podemos defender isso? Será que isso é bíblico realmente? Será que o contexto família, né, essa instituição família, essa construção feita diretamente por Deus, ela foi defendida por Jesus e ele deixou isso como uma herança de princípios para que nós pudéssemos trazer essa doutrina até as pessoas que não entendem do Evangelho? Será que seria correto, aos olhos dos evangelhos, principalmente do Novo Testamento, será que seria correto levar esses princípios à sociedade, às pessoas que não são evangélicas, às pessoas que não acreditam em Deus, às pessoas que são livres pensadores? Será que seria correto isso? E será que Jesus realmente deixou algo referente a isso para que a gente pudesse defender? E isso seria realmente o reino de Deus? Vamos ver? Bom, em primeiro lugar, eu não estou trazendo uma nova teologia. Eu sou uma pessoa que estuda bastante, eu só quero que você venha pensar comigo. E eu achei bem interessante e bem ilustrativo este capítulo aqui, né? Quando nós vemos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34. É que parece-me que o próprio Jesus ele desconstrói essa concepção que os evangélicos tanto defendem, que é o princípio, os princípios e valores morais éticos cristãos que eles defendem. Eles defendem não para que a sociedade deixe de fazê-lo, e não para que a sociedade não siga os seus propósitos. Eles não simplesmente não aceitam isso para si. Então, o que dá a entender é que os criacionistas e os evangélicos, e principalmente os ortodoxos, né, que da linha mais ortodoxa, eles não querem abraçar essas novas causas da sociedade e da evolução da intelectualidade e de todo o socialismo. Eles preferem guardar os seus princípios e valores morais éticos que partem diretamente do conceito familiar, que a família ela é um todo criado por Deus, que é uma instituição que veio diretamente do Criador. Só que defender isso e continuar defendendo isso e tentar implantar isso na sociedade, será que seria correto? Eu acho uma perca de tempo, sabe por quê? Porque veja bem, nós temos aqui, ó, tudo bem que no capítulo 10 de Mateus, Jesus está falando para a casa de Israel, logo de início, fala, não pegueis o caminho dos gentios, e muito menos dos outros povos, ok? Mas vá antes à casa de Israel, falando para que eles fossem pregar o reino de Deus dentro de Israel primeiro. Só que depois, né, depois do crescimento do cristianismo e todo o seu desenvolvimento, nós temos aqui os 12 e a sua missão, visto que o apóstolo Paulo ele já pega uma ramificação da ascensão da própria igreja renascentista da época lá dos séculos posteriores, ok? E o que é mais interessante é que quando eu vejo pessoas defendendo, tipo, não, família é homem e mulher, icônica, a família ela tem que ser tomada como um formato para a sociedade. Então, a família ela tem que ser defendida como um modelo para a sociedade seguir. Vamos ver aqui.
Quem defende isso está perdendo o seu tempo, ok? Por quê? Porque Jesus fala, ó, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Bom, pessoal, o título aqui é Jesus causa divisões. Mateus capítulo 10, versículo 34. Então, o que nós podemos entender com tudo isso é que defender esse conceito de família como um modelo criacionista para a sociedade, implantar isso na sociedade, é um tremendo erro para quem proclama o evangelho da salvação. Porque Jesus mesmo ele estava falando, não pensem vocês que eu vir trazer paz para o mundo, mas eu vir colocar pai contra filho, filho contra pai, filha contra mãe e nora contra mãe, ok? Então ele veio colocar uma divisão, espada, pessoal, não quer dizer contenda, espada quer dizer morte. Então ele veio colocar pessoas do seu próprio contexto familiar uns contra os outros, porque nem todos vão defender a mesma fé. Então Jesus está falando ali que se você é uma pessoa que acredita em Deus, e se caso você amar mais a sua mãe, ou mais o seu filho, ou mais a sua irmã, do que o próprio Deus, você não é digno dele. Então, aquele que deixar pai e mãe, que deixar a sua vida, achará. Aquele que tentar ganhar a sua vida, perdê-la. Então Jesus está dizendo de uma forma bem explícita aqui, que família é aquele que faz a vontade do seu pai. Não é de se admirar que o próprio Jesus falou, né? Quando chegaram até ele, falou, ei Jesus, aqui está a sua mãe e os seus irmãos. Ele falou, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, de alguma forma, Jesus ele está desconstruindo totalmente aquilo que as pessoas vêm defendendo e se agarrando com unhas e dentes para implantar na sociedade uma ideologia que já foi desconstruída dentro do seu fator de salvação. Eu não estou falando aqui que é errado você ter fé para que você e a sua família adorem ao Senhor. Eu não estou falando isso. Eu só estou falando isso para que você não se prenda a isso achando que, porque você é cristão, tudo na sua família tem que correr bem, porque não vai. Segundo as palavras de Jesus, se você for um cristão genuíno que busca o reino de Deus e busca as coisas do Senhor, você vai encontrar represárias, oposição e vai encontrar muitas coisas ruins e pessoas que vão se opor a você dentro da sua própria casa. Então os maiores inimigos vão ser os seus parentes e os seus irmãos de sangue, ok? Então seria correto defender o contexto família como uma instituição modelo para a sociedade, porque foi um fundamento criado por Deus, visto que Jesus ele não ortogou ordem nenhuma. Vão ao mundo defendendo a concepção da família, e aqueles que não acreditarem nisso e quiserem viver as suas próprias paixões serão destruídos. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus falou, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. E ele ainda indagou, vá até a casa de Israel primeiro. Não siga o caminho dos gentios. Primeiro a casa de Israel. As ovelhas perdidas, né? E tome cuidado, porque eu vos envio perante a lobos, né? Que vão entregar vocês, levar até juízo, levar até tribunais, as sinagogas e serão escarnecidos, massacrados e mortos. E Jesus ainda fala mais, não pense vós que eu vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, nora contra sogra, distensão, discussão e divisão. Jesus veio dividir. Então, se Jesus veio dividir, seria notório defender esse conceito como correto para a sociedade. Se Jesus ele veio para dividir, entendeu? Seria correto continuar defendendo esse conceito criacionista de família sancionado por Deus como um modelo para a sociedade? Eu acho o seguinte,
quando o ser humano parar de defender uma causa perdida, que já foi desconstruída pelo próprio Jesus, né? Aí Jesus volta. Se Jesus, ele falou, não pensem vocês que eu vim trazer paz ao mundo porque eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão. Eu vim para dividir, eu não vim para somar. Eu vim colocar pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, nora contra sogra, e por aí vai. E espada significa morte, ser entregue à justiça, ser morto, ser apedrejado, etc, etc e tal. Então, se Jesus já estava falando que a família ia ser um caos e que os seus inimigos ia vir diretamente de dentro de casa, por que que eu deveria defender como modelo para a sociedade o conceito família, que é uma instituição falida e desconstruída há 2000 anos atrás? Eu agradeço a todos vocês e espero que essas palavras ajudem ao seu coração. Meu nome é Fábio Rangel e até o próximo vídeo.